Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. São João 6, 44. E tudo que o Pai me dá, virá a mim. São João 6, 37. Eu tomo essas duas escrituras para a nossa meditação nesta manhã. E eu junto a estas escrituras também São João 15, 16, em que Jesus disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Também, no livro de Isaías 41, verso 9, diz: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Estas escrituras nos mostram, fala muito de quem nós somos. No livro de Efésios, capítulo 1, também nós vemos ali a predestinação. A eleição, claro, fala de onde viemos, e a predestinação fala para onde vamos. Porém, existe um espaço entre o lugar de onde viemos e o lugar para onde vamos, que é o lugar onde estamos. E a forma como nós nos comportamos no presente, o lugar onde estamos, a nossa postura perante a vida, as nossas decisões, as escolhas que fazemos na vida, o caminho que tomamos, o caminho que percorremos, tem muito a ver com a consciência que nós temos de quem nós somos. Porque se por um lado as nossas ações definem quem nós somos, por exemplo, se você pega um trabalhador que trabalha com madeira, então o fato dele trabalhar com madeira, isso o define como marceneiro ou carpinteiro. Se você pega uma pessoa que trabalha com ouro, que faz joias, isso faz dele um ouriver. Se você pega uma pessoa que faz plantas de edifícios, isto o define como engenheiro. Uma pessoa que desenha, isso mostra que ele é um arquiteto. Então, se por um lado nossas ações definem quem nós somos, por outro lado, a consciência de quem nós somos determina o nosso comportamento, já que tudo que fazemos ou deixamos de fazer é um reflexo da consciência de quem nós somos. Por isso, um filho, uma filha de Deus, não é que ele era filho do diabo e se transformou em filho de Deus, não. Você sempre foi um filho de Deus. Porém, muito provavelmente, se você não foi criado no Evangelho, muito provavelmente houve um tempo em que você se comportava como filhos do mundo, filhos das trevas. Por quê? Porque você não tinha consciência de quem você é. A palavra de Deus, o Evangelho, não transforma filhos de Satanás em filhos de Deus. Não. A palavra de Deus, ela simplesmente te conscientiza de que você é um filho de Deus. E quando você se torna consciente de que você é um filho, uma filha de Deus, essa consciência de quem você é, ela modela
o seu comportamento a partir de então. Então, quando você descobre quem você é, esta conscientização é o que Jesus Cristo disse em São João 8,32. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que foi que te libertou? Foi a verdade. Que verdade? A consciência de quem você é, de que você não é deste mundo, você é um filho de Deus, como aquele escravo que o mercador queria comprar, mas aquele vendedor de escravo disse: não, aquele eu não vendo. E o homem perguntou: por que ele é tão diferente? Você alimenta ele de maneira diferente, ele dorme em lugar diferente, tem um tratamento diferente? Ele falou: não, eu dou para ele o mesmo tratamento que dou para os demais. E o homem perguntou: então por que ele é tão diferente? E aquele mercador de escravos disse: na verdade, eu sempre quis saber por que ele é tão diferente. Mas então eu descobri que a terra de onde ele veio, ele é filho do rei. Lá na terra de onde ele veio, o pai dele é o rei da tribo. E não importa que ele esteja longe de sua terra, ele sabe que ele é filho do rei e ele se comporta como tal. Isto é exatamente o que acontece com os filhos de Deus aqui na terra. Embora nós tenhamos vindo de uma terra distante, mas quando a gente descobre que a gente veio de lá e que nós somos filhos do rei, então essa consciência de quem nós somos modela o nosso comportamento. Então, se por um lado as nossas ações definem quem nós somos, por outro lado, a consciência de quem nós somos determina o nosso comportamento, já que tudo que fazemos ou deixamos de fazer é um reflexo das nossas crenças. A imaginação, ela aponta para o futuro. A memória, ela aponta para o passado. O passado já passou, não há nada que a gente possa fazer acerca disso. O futuro ainda não chegou. Porém, o que modela o nosso comportamento no presente é a única coisa que lida com o agora, que é a consciência. Então, a consciência de quem nós somos, quanto mais profunda, quanto mais enraizada, mais arraigada é a consciência de quem nós somos, mais profundo, mais determinado é o nosso comportamento. Por isso o profeta disse que quando a noiva reconhecer quem ela é, ela se tornará um exército invencível. O que atrapalha muito a consciência de quem nós somos é o homem de fora. Nós erroneamente olhamos para o homem de fora para definir quem é o homem de dentro, mas isso é um erro. Satanás vive mostrando os nossos erros do passado para querer criar em nós uma consciência de que nós somos aquilo. Não, você não é aquele erro do passado. Aqueles erros do passado estão no passado. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É difícil, às vezes o diabo quer dizer que a gente é hipócrita, da gente querer ignorar os nossos erros do passado e que você tem que assumir. Isso é um truque do diabo. Não, você não tem que assumir aquela identidade, aquele comportamento. Aquilo foi uma armadilha, você foi pego, você não quis fazer aquilo, você foi pego em uma emoção, em uma armadilha, e quando nós somos colocados em pressão, disse o profeta, se o diabo conseguir colocar você sob pressão, você tomará decisões, fará coisas que você não faria se você estivesse no seu estado normal. Mas você não é os erros que você cometeu. Agora, você
comete um erro, Satanás tira uma foto e fica querendo pregar aquilo na sua mente. Por quê? O diabo sabe que o nosso comportamento define quem nós somos. Então, ele tenta nos mostrar um erro do passado para que, se aquilo ficar impregnado em nossa mente, então nós passamos a acreditar que nós somos aquilo. Como eu disse, se uma pessoa conserta carro, isto prova que ele é um mecânico. Se uma pessoa faz plantas de edifício, isso mostra que ele é um engenheiro. Então, o nosso comportamento define quem nós somos. Então, o diabo tenta pegar uma foto do nosso erro e colocar diante de nós para que a gente assuma esta consciência de que nós somos aquela pessoa, aquele erro. Mas nós não devemos definir a nossa essência pelo nosso comportamento. O que te define não são os seus erros. O que te define não é aquele erro que você cometeu. A sua queda, o seu tropeço, a sua queda não te define. O que te define é isto que está dentro de você, que faz você levantar e tentar outra vez. Então, Satanás quer ficar mostrando uma foto dos seus erros do passado, mas Deus não está interessado no seu passado, porque Deus tem uma foto do que você será lá no futuro. Talvez você e as pessoas que estão ao seu redor olhem para os seus erros de agora e tentem te definir. Porém, os seus erros do presente não são o que te define. O que te define, de fato, são as decisões que você toma acerca disso. Ou seja, a decisão que você toma de se levantar outra vez, cada vez que você tropeça. Então, Deus não está interessado nos seus erros do passado. Deus não está interessado nessas fotos que o diabo tira do seu erro, porque Deus tem uma foto na grande galeria dele do que você é de fato. Você não é isto agora. Você está apenas passando por uma fase humana transitória, mas Deus tem uma foto do que você realmente é na essência e que por fim se revelará em um futuro próximo. Olha, os erros de Jacó nunca enganaram a Deus. Deus o tempo todo olhava para Jacó e via nele um Israel. Os erros de Saulo de Tarso nunca enganaram a Deus. Deus olhava para Saulo e via nele um Paulo, como Deus olhava para Abrão e via nele um Abraão. Então, os seus erros não te definem. O que te define é esta coragem de levantar e tentar outra vez. Não importa quantas vezes você errou, o que importa é quantas vezes você está determinado a levantar e tentar outra vez. Deus tem uma imagem real, precisa e correta de você. E Ele está te esperando lá. Os erros, as falhas, você sempre terá isso aqui, porque nós estamos nessa dimensão humana. Mas as lutas da vida estão nos lapidando. É como uma grande escultura. O escultor, dizem que Michelangelo, ele olhava para uma pedra e ele via um anjo lá dentro da pedra. As pessoas olhavam para aquele bloco de granito, via apenas uma pedra, um bloco de granito. Mas Michelangelo dizia, não, ali está um anjo. E eu vou simplesmente tirar toda a pedra, todo o excesso que está aprisionando aquela imagem. Então todo o público verá aquilo que só eu consigo ver. E assim é Deus conosco. Ele permite que as lutas, as aflições da vida nos lapidem, vão tirando tudo, toda a escória, todo o excesso, purificando o ouro, até que por fim nos tornemos aquilo que somente Ele pode ver.
Não desista. Não importa quantos erros você cometeu. O que importa é quantas vezes você está decidido a levantar e tentar outra vez. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.